galerinha, eu sou o Vinícius. Eu sou o Raimundo. E vamos falar dos 5 piores fracassos de bilheteria do cinema. Lembrando que tem outros aqui que poderia estar na lista, mas a gente capinou esses 5. Tem uns aqui nessa lista que eu nem sabia que estariam numa lista como essa. Tiveram grandes investimentos, tinham grandes planos, e recentemente teve a moda dos universos compartilhados, então todo mundo queria ter o seu universo compartilhado. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo que filme você esperava que ia ser sucesso. Deixa o like. E compartilha aí pra todo mundo o canal, pra todo mundo conhecer. Quinto lugar, Raimundo. É um filme até recente, a surpresa aqui é nula, The Flash 2023. É um filme natimorto, né? Porque, tipo, ele nasceu num universo morto já. Isso, porque já tinha sido anunciado o universo de James Gunn, ele já tinha dito que não ia aproveitar nada. E assim, né? Ele não é nem que ele nasceu num universo morto, ele nasceu num multiverso morto. Ele brinca com o multiverso e o multiverso já estava acabado quando ele tava brincando com ele. Trouxe atores que seriam bons, foi mal aproveitado, fizeram o Superman lá antigo de CGI. Tentaram reviver o Batman do Tim Burton, não tinha porquê, a gente não ia se apegar. Tentaram brincar, fizeram a piada lá do Nicolas Cage como Superman e tudo mais, mas pessimamente, o filme não é bom. O fracasso de bilheteria do Flash já é um grande termômetro do que tá acontecendo naquele período lá, de 2023, que não faz muito, e até hoje ainda tá assim. Os filmes de heróis já vinham tendo uma queda, tanto de qualidade quanto de bilheteria. Ou seja, não é surpresa nenhuma o Flash ter feito isso. Fora que era um filme que tá demorando anos pra sair. Teve refilmagem. Teve muita refilmagem. O James Gunn assumiu a DC, matou o multiverso. Teve o Ezra Miller também. Teve muitos problemas do Ezra Miller. O orçamento do filme ele foi de 220 milhões de dólares. A bilheteria foi 271, ou seja, teve 50 milhões aí de margem. E o prejuízo estimado foi de 200 milhões. Você tá vendo aqui que, na verdade, foi uns 41 milhões ali de diferença da bilheteria, mas não paga o marketing. Se o filme custou 220 milhões, ele vai ter 220 milhões mais só no marketing. Essa conta aqui no orçamento, ela não entra o orçamento. Antigamente entrava, tem algumas contas que entra o orçamento do marketing, só que quando é uma coisa dessa aqui assim, né, que você sabe que não vai se ver, se ele botasse 500 milhões aqui, obviamente ia ficar muito mais escancarado esses 270 milhões de bilheteria que não se pagou. Foi um fracasso total e um dos filmes mais esquecíveis dessa era Zack Snyder. Mas saíram os outros depois dele que a gente assiste um The Flash e diz assim, nossa, que sessão da tarde legal. Esses outros é impossível você assistir. Algumas séries aí da Disney. Quarto lugar, Mulan, a live action. A live action, tá? Não é animação, não. É uma live até porque a animação é de 1900 e quebradinho. E é muito boa. Mas a Mulan de 2020 teve um problema gigantesco porque a China tá mandando no mundo, não é de hoje, já vem de há muito tempo, só que hoje em dia ela tem esse poder de dizer o que você vai fazer ou não na sua obra. Mulan, no original, ela tinha vários elementos do zodíaco chinês, elementos do folclore chinês. Um dos grandes problemas do filme também é a falta do Mushu, porque ele foi cortado devido a China achar muito preconceituoso, estereotipado com a cultura deles, colocava aquele tipo de dragão, que era um dragão vagabundo, um dragão malandro. Um alívio cômico. Que era a graça do filme. Você não ia assistir o filme pra ver o cara se apaixonando por uma mulher vestida de homem, entendeu? Você ia assistir pra ver o Mushu fazendo as piadas dele com os ancestrais. Nossa, ele é um dos espíritos guardiões da família e ele era o mais serelepe. O cara descobriu que o brother dele era uma mulher. Exatamente. Entendeu? Você não vai assistir muito por causa disso. Teve essa parte, né, que eles tiraram o Mushu. Foi uma desgraça pro filme, uma desgraça pra bilheteria, uma desgraça pra toda a produção e pra sua vaca. Mas também foi um problema de você fazer um filme que ninguém quer. Eu até gosto. Eu gostaria se tivesse seguido assim. Mas, cara, quem é que quer ver um live action de um filme da Disney de 1900 quebrado? Eu meio pro cinema, mas darem um play ali no Disney Plus. É difícil. O cara que é apaixonado por Disney, coisa que eu não sou, ele pode até ter uma visão diferente da minha. Mas Mulan é um filme live action que ninguém pediu, teve e ninguém gostou, e a China teve participação nisso. O orçamento do filme foi 200 milhões e a bilheteria foi 70. Foi tipo assim... Pra você ver, a China assistiu? Se fosse só a China, tinha dado... Difícil a China ter assistido. O prejuízo estimado foi de 140 milhões. A live action da Disney sofreu boicotes da China e sofreu com a pandemia, além de críticas por se distanciar da animação original. Eles distanciaram do original, querendo agradar um público, e o público não foi assistir porque se distanciou do original. Porque distanciou do original. É igual aquele negócio, tá? Hoje em dia você não consegue fazer vilão de nenhuma nacionalidade no cinema. Você tem que criar uma nação estrangeira pra tornar eles vilões, porque não pode mais ser russo, não pode mais ser chinês, não pode mais nada. Xenofobia. O terceiro lugar da lista...
Solo, uma história Star Wars. Esse aqui me pegou muito. Sou fã de Star Wars. E eu esperava muito desse filme, porque eu queria ver e tal, como ele começou ali e tal. Cara, como mas começou nas altas aventuras dele e tudo mais. Uma das coisas que eu me lembro desse filme é a burrice, a cagada que eles fizeram tentando dar o sobrenome do Han. Era o Han, porque ele tá solo. Então é o Han Solo. Os caras que fizeram isso, os caras não gostam do que estão fazendo, entendeu? Uma galera que eles não estão afim de fazer o que eles estão fazendo na época, né, também. A mulher já saiu da Disney, então vamos esperar que as coisas melhorem. Pegaram bons atores, né? Porque pegaram ali o Donald Glover. Pois é, o Lando Calrissian, que é o Donald Glover. Pegaram que tava no hype ali. Pegaram a Emilia Clarke, que tava ali no hype ainda de Game of Thrones. Era um bom elenco, mas uma história, assim, altamente perdida. O filme sofreu refilmagens. O marketing foi ruim. Porque, assim, o que é massa de um ator? Tá interpretando alguém que existe, ou no imaginário do público, ou na realidade, você não faça uma imitação. Você faça uma interpretação sua baseada no que já existe. Tipo como a gente teve agora a série do Senna. Não eram personagens estereotipados. Eram personagens que entendiam o que realmente existiu, mas faziam uma coisa dentro deles. Tu acha ali. Que o personagem tentou imitar muito Tentou, os os trejeitos, aquele sorrisinho de lado que o Harrison Ford dá direto. Ficou tipo um tique nervoso que o cara tinha, sabe? Ficou muito estereotipado e aí tirou totalmente a gente daquela imersão que a gente deveria ter. Eu não gosto de histórias de origem e principalmente histórias que são contadas eu sabendo o futuro do personagem, principalmente se o personagem morre. Eu não me importo com esse tipo de história. Eu já não me importo com Star Wars. Não me importo também com o Solo. Primeiramente foi o marketing que foi péssimo e depois quando o povo começou a assistir, foi boca a boca os influenciadores falando quão o filme tava ruim, de fato tava. O orçamento do filme foi de 275 milhões, a bilheteria foi de 393, o prejuízo estimado foi de 100 milhões. E foi conhecido como o primeiro grande fracasso da franquia Star Wars, né? Porque Star Wars é uma religião pra muita gente. Depois desse vieram vários. Agora esse segundo aqui... Tu vai ter que me lembrar ele, porque assim, Exterminador do Futuro Destino Sombrio, 2019, eu não faço a menor ideia. É aquele que trouxeram a Sarah Connor de volta. É aquele que reviveram o Arnold Schwarzenegger velho como o robô velho, e a Sarah Connor. É o último agora que trouxeram a atriz a Sarah Connor, que fez lá nos anos 80. Sim. É esse. Os caras se valiam como, não, o James Cameron tá no coisa, então vai dar certo. Não, cara. Um dos exemplos maiores que isso que você não pode botar que o diretor original tá fazendo é o Furiosa. O George Miller, ele tá envolvido com todos o filme, né? Como é de História da Fúria. E agora também com o Furiosa, que foi péssimo. Você não pode achar que, nossa, é muito bom, porque o cara... Não. O Terminador do Futuro é isso. Porque assim, entre o 2 e esse, o de 2019, tiveram dois filmes, né? Que é a história do John Connor lá, que eu acho muito bom aquele filme. Com o ator que fez o Batman lá, o Christian Bale. Que é de 2009 esse filme. Conta lá já um futuro quase quando ele volta no tempo. Já conhecendo o pai dele, que ele mandaria de volta. Teve o da Emilia Clarke, 2015, que é bonzinho, faz uma homenagem ali ao Exterminador do Futuro 2 também, os primeiros minutos. Mas não é aquele que pega um japonês embaixo pra ser o Exterminador T-1000. Mas esse aí não é aquele que o Exterminador tem que carregar o caixão da Sarah Connor? Não, esse é o 3. Esse é o 3. Tá cheio de arma dentro. Nossa, cara, é ridículo. Foi muito ruim. Infelizmente, porque o Exterminador do Futuro é uma franquia que eu gosto muito, muito, muito de assistir. O orçamento do filme foi de 185 milhões, a bilheteria foi de 261, o prejuízo estimado foi de 120 milhões. Mesmo trazendo de volta a Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, o filme não conseguiu atrair o público e afundou a franquia, tanto que os produtores dizem que não tem mais plano de fazer o novo Exterminador do Futuro no futuro próximo. Vamos ver, né? Até onde é que eles vão segurar essa bronca. O primeiríssimo lugar aqui... Esse daqui você vai me perdoar, mas eu não faço a mínima ideia do que essa é a graça da coisa, é tão ruim que ninguém conhece. Rei Arthur e a Lenda da Espada. O orçamento do filme foi de 175 milhões, a bilheteria foi de 148, o preço estimado foi de 153. A Warner queria um universo compartilhado baseado em lendas arturianas, mas o público não se interessou e o projeto foi enterrado. Todo mundo queria ter o seu universo compartilhado. A Warner já tinha lá a DC, mas queria do Rei Arthur ali e tal, as historinhas da Távola Redonda, não sei o que, os mosqueteiros, não sei mais nas quantas. A Paramount queria o universo dos monstros. Isso que fez aquele filme horrível lá do Tom Cruise da Múmia. É difícil falar filme ruim e Tom Cruise na mesma frase, pra mim. Mas vamos assumir, amigo. Eu gosto. Não é birra minha, eu realmente gosto do filme da Múmia. Da múmia do Chris. Ia dormir com a múmia, pô. Não, exato, eu gosto, entendeu? Dessa parada do Missão pra você Impossível. Ver o que é fã. O que é fã. O pior que eu realmente gosto. O filme é de 2017, tipo assim, cara, foi assim um desastre, porque eu prefiro muito mais aquele Arthur de 2004, 2005, me corrigi, editor.
Te amo. Muito mais bem feito. Guerra, cavaleiros e tal. Esse não, esse foi mais pra um lado de drama. Meio uma coisa meio familiar. Um Shakespeare apaixonado. Pegaram meio... Quiseram imitar o Game of Thrones, mas fizeram coisa... Enfim, foi uma montagem de várias coisas erradas, cara. Tá aqui nessa lista em primeiro lugar exatamente porque ninguém sabe. Nem assista, mas o prejuízo foi grande. E é isso, ó. E pro nosso prejuízo não ser tão grande, fazendo esse vídeo aqui assim, eu vou pedir só que você deixe seu like, tá? Se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui assim de algum outro filme que você achou que, não, esse aqui devia estar. Por exemplo, você tá aqui as Marvels, você tá aqui Capitão América, Admirável Mundo Sem Sombra, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha também, o 1940. Acho que ela vence com o poder do amor. Tudo isso também poderia estar na lista, mas tem esses 5 aqui que são os mais... Mas bota aqui embaixo, bota nos comentários. A gente interage. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.